Mateus, abra comigo, Evangelho de Mateus, no capítulo 13. Mateus, capítulo 13. Vamos ler aqui a partir do versículo 24. Mateus, capítulo 13. Vou estar lendo aqui na RA, Revista e Atualizada, né? Para o Data Show também acompanhar a mesma versão. Caso você tiver sem Bíblia, já sabe, né? Pode estar acompanhando aqui. Na verdade, não sei se o Ivonei vai conseguir lá agora. E depois eu vou ter um videozinho lá, amém? Hoje eu vou pegar o Data Show ali no pulo. Mas Mateus, capítulo 13, versículo 24, amém? Está escrito assim a palavra do Senhor. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-o crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Vamos pular para o versículo 36 do mesmo capítulo, onde vem a explicação da parábola. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Então aqui é uma parábola bem conhecida, né? A parábola do joio e a parábola do joio e do trigo, né? E faz um tempo que eu estou meditando sobre ela, né? Faz um tempo que meu coração, na verdade, está preso no capítulo 13 de Mateus. Né? Faz um bom tempo que Deus está ministrando meu coração a respeito desse capítulo. E o Senhor, Ele, por muitas vezes, Ele se utilizava de parábolas, né? Para ajudar a trazer compreensão a respeito de verdades espirituais. Ele começa falando, né, que o reino de Deus é semelhante. Jesus está tentando explicar como é o reino de Deus. Então ele usa uma figura clara para que todos consigam compreender. Quando Jesus está falando do joio e do trigo, ele está trazendo uma clareza para todos que estão ouvindo. É claro que talvez a maioria de nós, da nossa geração, que não somos agricultores, né, a gente, né, não tem todo o conhecimento talvez que aquele povo tinha no momento. Muitos de nós, né, crescidos já na cidade, né, e com a tecnologia, nem mais temos esse acesso, né, à agricultura como eles tinham. Mas Jesus está falando a respeito de coisas muito importantes e verdades espirituais que nós precisamos aprender e que nós queremos tratar nessa noite. Talvez se você nunca viu o que é um joio ou um trigo, eu quero passar um videozinho aqui para você, para que você possa ver rapidinho, é 1 minuto o vídeo, e você vai entender um pouquinho melhor a diferença do joio e do trigo. Pode apagar as luzes, por favor, e nós vamos assistir juntos. Espera aí, ó.
Show outro joio? Ó, então isso aqui é um... Esse aqui é o trigo. Esse é o joio, né? Então vamos mostrar aqui pro pessoal. Esse aqui é o trigo. Então lá. Esse é o joio e esse é o trigo. Olhando, aparentemente não há diferença nenhuma, ambos são iguais. Ó, agora onde você vê a diferença? Vamos lá, Modemir. Esse é o joio. Aqui, ó. Aí, ó. O joio, ó, olha pra vocês verem, ele não tem nenhuma semente, ó. Não tem fruto Tá nenhum. vendo? Só palha. Ele não tem fruto, só a palha só. Agora o Ele trigo. vai gastar o adubo, agora esse aqui é o trigo, ó. Aonde está a diferença do joio pro trigo? Aí, ó. Aí, ó. O alimento nosso aqui, ó. É que o trigo ele deu fruto, o joio não. Olha lá, ó. Amém. Entenderam a diferença do joio e do trigo? Uma forma bem básica, bem simples. Ele está explicando que o joio ele é só palha. E o trigo ele dá fruto. Né? O trigo frutifica. Então nós vamos observar aqui nessa noite um pouco a respeito do joio. Né? O joio ele é uma erva daninha. Né? Ele é uma praga, na verdade. O joio é uma praga. Né? Então assim, o joio ele faz mal. Se você ingerir o joio, por exemplo, ele vai te fazer mal. Né? O trigo está falando aqui, Jesus, quando ele está explicando a parábola, ele está falando que o trigo, eles são os filhos do reino, e o joio representa os filhos do maligno. Né? Então vamos dizer isso junto, o trigo representa os filhos do reino. O joio representa filhos do maligno. Às vezes a gente pensa que filhos do maligno é uma pessoa encapetada. Né? Sou encapetada. Uma vez eu estava em Blumenau, eu peguei um ônibus, eu não me lembro se eu estava vindo do trabalho, o que eu estava fazendo. Eu entrei no ônibus em Blumenau e sentei lá no fundão. E quando eu sentei no fundão, entrou um cara, pensa num cara tatuadaço. Né? Ele estava com um totem na mão, que era um demônio. Realmente, um chifre assim, sabe? Ele estava com tipo um cajado, um totem, que era um demônio, e na testa dele estava 666 tatuado. Né? Eu olhei para aquele cara, eu levei um susto de tão feio que era aquele cara. Né? Todo tatuado, todo 666 aqui na testa, aquele totem, aquele demônio, né? A gente olha assim e pensa assim, eu fiquei pensando, muitas vezes o cara diz, esse é um filho do maligno. Esse é um filho do maligno. Né? E naquele momento sim. Né? Naquele momento sim. E eu creio, amados, que nós precisamos entender pela palavra de Deus o que Jesus está tentando explicar para os seus discípulos através dessa parábola. Ele está fazendo uma comparação do reino de Deus. Que no reino de Deus nós somos como sementes. Aqui está falando que nós somos como sementes. Fala assim, eu sou uma semente. Segundo a parábola, ele está falando aqui que a boa semente, no versículo 38, a boa semente são os filhos do reino. Então nós somos como sementes. E o joio representa os filhos do maligno. Uma das coisas interessantes quando a gente olha para o joio é que o joio, você observou ali, que o joio e o trigo eles são muito parecidos. Eles são praticamente idênticos. Se você, assim como eu, talvez, né, um leigo na área, fosse olhar para o trigo e o joio, eu acharia que era a mesma coisa. Mas você viu que na hora que ele fez ali aquela, né, esmagou, o joio virou só palha. Agora o trigo não, o trigo dá fruto. Ele frutifica. Eu tenho pensado muito nesses dias o quanto Deus tem falado conosco sobre frutificação. Sobre dar fruto. A gente vê na Bíblia, em toda a palavra de Deus, que Deus espera de nós frutos. Jesus fala que Ele espera que nós venhamos a dar frutos. E isso, amados, é uma coisa interessante. Quando nós observamos que o joio, ele está no meio do trigo. E o joio fala de uma vida de aparência. Uma vida de aparência. Porque ele é muito parecido com o trigo. Fácil de ser confundido com o trigo. Mas ele é só palha. Então o joio está falando da vida de aparência. Uma vida de aparência, onde eu venho na igreja, eu faço tudo certinho,
uma vida religiosa talvez, né? Mas que por dentro é só palha. Só palha. Não tem fruto nenhum aí dentro. Não está frutificando. E esse é o grande perigo da nossa geração. Jesus está falando assim, os anjos, né, que representam os servos ali, ele diz assim, vamos arrancar o joio. Né? Jesus diz, não arranca. Isso vai ficar para o final. Na consumação dos séculos. Vão separar o joio primeiro para lançar no fogo. Que está falando claramente do inferno. Está falando realmente do inferno. Da perdição. Daqueles que vão realmente se perder. E o que isso começou a mexer no meu coração? Justamente é a questão da vida de aparência. Um evangelho que parece evangelho, sabe? É tão igual, mas não é o verdadeiro. Então nós podemos enxergar aqui como o joio entra no nosso meio. A Bíblia fala que nós não devemos dar lugar ao diabo. O que o diabo procura? O diabo procura pessoas que dão brechas. O diabo procura pessoas que dão brechas. Muitas vezes, que nem eu falei, a gente pensa que o filho do maligno são pessoas capetadas e demoniadas. Mas às vezes não. Às vezes é alguém que está andando com a gente na igreja. Eu quero deixar bem claro algo aqui. Não é julgamento aqui. Isso aqui é apenas a palavra de Deus. Amém? Mas nós precisamos despertar uma geração para que nós não venhamos ter aparência. Aparência. E talvez nessa noite Deus vai trazer para você um entendimento de que, quem sabe, a tua vida até hoje foi só joio. E ainda dá tempo de você mudar e se arrepender e buscar uma vida de verdade com Cristo. Buscar uma vida de verdade com Cristo. Parar de ser palha, parar de ser joio. Algumas coisas são interessantes para a gente analisar aqui. Lá em Efésios, no capítulo 4, vamos abrir lá por gentileza. Efésios, capítulo 4. A Bíblia diz assim, Efésios capítulo 4, versículo 25. Diz assim, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Eu já vou continuar a ler, mas presta atenção nisso aqui. Por isso, diga comigo, por isso, deixando a mentira. A Bíblia fala que quem é o pai da mentira? O diabo. Deixando a mentira. Presta atenção que essa carta está sendo escrita para quem? Para a igreja. Essa carta está sendo direcionada, não é para o mundo, mas é para a igreja de Éfeso. Então Paulo está falando com a igreja, para a igreja deixar a mentira. Por algum motivo ele estava falando isso, na verdade, ele não estava falando isso sem propósito algum. Porque talvez no meio daquela igreja havia mentirosos. E a mentira, às vezes, não é aquela coisa descarada que a gente, né? Aquela mentira tosca que a gente pensa. Muitas vezes a mentira é a nossa própria vida. Nossa própria vida é uma mentira. Às vezes a nossa própria vida se torna uma mentira. Às vezes não é pelo que a gente está falando, mas é pelo que a gente está vivendo. Porque o joio, também uma das características de quando você vai ver o joio ele também é conhecido como falso trigo. Né? O falso trigo. Então, amados, deixar a mentira. O diabo sempre vai procurar pessoas que estão presas no pecado, estão presas na iniquidade, estão presas em certas coisas em que
ele vai poder, né, usar essa pessoa como joio. Usar essa pessoa como joio. Aí quando a gente não trata verdadeiramente aquilo que precisa ser tratado, a gente vive de aparência. Por isso que eu estou falando desde o começo. A gente vive de aparência, a gente não trata. A gente não vai na raiz do problema, não trata o que tem que ser tratado e vive de aparência como se tudo tivesse muito bem. Esse é o problema do joio. Não tem como eu identificar, né, quem é joio e quem é trigo. Não é, a Bíblia, não é esse o meu papel. Não é esse o papel do pastor ou da pastora, não é esse o papel dos líderes da igreja. Cada um conhece a si mesmo. É por isso que na hora da ceia nós vamos ler o texto que está escrito: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então é um exame que eu tenho que fazer em mim. Eu tenho que olhar para meu coração e identificar: puxa, será que eu estou vivendo uma mentira? Será que eu estou sendo um baita de um mentiroso diante de Deus? Porque era isso que os fariseus faziam, na verdade. Os fariseus eram assim, né? Eles tinham toda a capa de religiosidade, davam dízimo, davam oferta, oravam 3 vezes por dia, jejuavam 2 vezes por semana. Eles jejuavam 2 vezes por semana, davam dízimo, tudo corretinho, tudo certinho. Mas Jesus olha para eles e diz: ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas. Vocês estão vivendo uma mentira. Isso, amados, é o grande perigo do joio. É a aparência da religiosidade. Onde muitos fariseus daquela época, por que Jesus confrontou tanto isso neles? Parece que Jesus estava pegando no pé deles, né? Mas realmente era uma religiosidade. Jesus queria que isso se acabasse. Enquanto vinham muitas prostitutas, né, pessoas que se arrependiam diante de Jesus, os fariseus e os líderes daquela época se mantinham duros, né? Jesus chegou a dizer para eles certa vez: os sãos não precisam de médico, né? Somente os doentes. E aí faz aquela pergunta: quem é são diante de Deus? Ninguém. Só que muitas vezes a gente se enxerga como são, como curado, né? Eu sou curado, eu sou bem, eu estou tudo certo. Mas aqueles que reconhecem que são doentes e que precisam de cura, para esses Jesus veio. Jesus veio para aqueles que reconhecem que são doentes. Jesus não veio para aqueles que dizem: eu sou são, estou tudo certo, está tudo bom comigo, não preciso mudar em nada. Querido, eu falo isso com muito temor no meu coração para vocês. Muito temor. Porque realmente, querido, é um tempo de nós despertarmos, porque a colheita está chegando. A hora da colheita está chegando. A consumação dos séculos está chegando. O dia do arrebatamento está chegando. A vinda do Senhor Jesus está chegando. Continua no texto que eu estava lendo lá. Parei do 25, né? Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. No versículo 27, o que está escrito? Nem deis lugar ao diabo. Olha para o teu irmão e diz assim: não dê lugar ao diabo. Por que não dá lugar ao diabo? Porque ele vai tentar encontrar algo na minha vida ou na tua vida em que ele possa se aproveitar. A Bíblia fala, né, que ele anda ao nosso derredor procurando o quê? Uma brecha. Por isso que Paulo está falando: não dá lugar ao diabo, que ele vai querer te usar como uma semente para ele. Aquele que furtava, versículo 28, não furte mais, mas antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. E não entristeçai o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Versículo 31. Longe de vós, diga assim: longe de mim. O que tem que estar longe de você? Toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmias,
e bem assim toda malícia. Isso tudo tem que estar longe de nós, amém? Longe de nós. Vamos repetir esse versículo. Longe de vós toda amargura e cólera, e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, assim como Deus também em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Aleluia. Olha só, queridos, nós devemos ter cuidado. Primeiro, deixar a mentira. Deixar a mentira. Precisamos não apenas a questão do falar mentira, mas de viver uma mentira. Há uma vida de aparência, uma vida apenas exterior. Paulo fala para nós não dar lugar ao diabo. Paulo fala para nós, aquele que furtava não furta mais. Porque aquele que furtava, agora ele foi transformado por Cristo. E o que ele vai fazer agora? Ele vai trabalhar. E com o seu trabalho, ele vai comprar o quilo do amor, a cesta básica. Ele vai ajudar o necessitado. Porque quem é transformado por Jesus, ele muda. Ele não se importa, querido, em dar o dízimo do seu trabalho. Ele não se importa em ofertar, porque o coração dele está no reino. A Bíblia fala para que não saia da nossa boca nenhuma palavra torpe. Paulo está falando, não fala besteira. Para de falar palavrão, para de falar coisas que não edificam ninguém. Para de falar mal dos outros. Para de falar mal dos outros, dos teus irmãos. Para de criticar todo mundo. Sabe, amados? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Só aquilo que edifica. Se é para abençoar, fale. Agora, se não é para abençoar, vamos manter nossa boca fechada. Porque o diabo, ele pode usar as tuas palavras para começar a trazer ofensa, para começar a gerar discórdia, para começar a gerar confusão no nosso meio. E a Bíblia sempre fala uma coisa que é importante: se você tem algo, vai ter com o teu irmão. A Bíblia é bem clara sobre isso. Se você tem algo, vai ter com o teu irmão. Olhe nos olhos do teu irmão e fale a verdade. A Bíblia diz assim: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Então, se há algo para dizer, não diga para o irmão B, vai direto, Ezequias, Dá o exemplo aqui, eu e Ezequias. Eu começo a falar para o pastor Elton coisas do Ezequias que eu não gosto. A Bíblia diz, vai ter com o teu irmão aqui, direto. Fale a verdade. Em amor. Em amor. Amados, são coisas que vai fazer com que nós nos transformemos em pessoas frutíferas no reino de Deus. Quando nós deixamos a mentira, quando nós não damos lugar ao diabo, quando nós não falamos besteira, quando nós vivemos uma vida longe de amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, quando tudo isso está longe de nós, nós vamos ser frutíferos no reino de Deus. É isso que Deus espera de nós. E a Bíblia fala que nós devemos perdoar uns aos outros. Diga assim, eu preciso perdoar. Uma área que a gente sempre trabalhou aqui, já falamos muitas vezes, é a questão do perdão. Porque talvez, queridos, a gente não perdoa. A gente muitas vezes segura uma ofensa no coração. E isso tudo dá legalidade. Por que eu estou falando de tudo isso? Porque isso tudo dá legalidade para que você se torne um filho do maligno. Isso tudo dá legalidade para o diabo. Para que eu ou você nos tornemos filhos do maligno. Você não precisa nem perceber que é. Ele já vai te enganando com isso. Você pensa que é um trigo, mas é um joio. Entendeu? Ele vai tentando enganar a tua mente, o teu coração. Porque, querido, muitas vezes a gente está sentado aqui na igreja, sim, cultuando a Deus. Mas, um coração cheio de problema. Cólera, ira, blasfêmia, falta de perdão, raiva.
não perdoa o marido, não perdoa a esposa, não perdoa o pai, não perdoa a mãe, não perdoa o irmão, não perdoa ninguém. Isso tudo torna ferramenta para o diabo, como diz a expressão, né? Deitar e rolar sobre a tua vida. Eu estou começando a falar sobre os filhos do maligno, para que você possa entender como eu me torno filho do reino. Você precisa entender que essas são características dos filhos do maligno. São características. O apóstolo Paulo fala também em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e 11. Olha só. Eu achei interessante esse versículo aqui. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e 11. A quem perdoais alguma coisa também eu perdoo. Porque, de fato, o que tenho perdoado, aí entre parênteses, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os seus desígnios. Né? Paulo está falando sobre perdão. Paulo está falando aqui, nesse contexto todo, sobre perdão. E Paulo está dizendo que para que Satanás não encontre vantagem sobre nós. Como Satanás pode encontrar vantagem? Eu estou falando, como que Satanás pode encontrar vantagem? Quando eu não perdoo. Ele pode usar a tua falta de perdão como algo para ele mesmo. Né? Presta atenção, ele encontra vantagem. Quando eu não perdoo de coração, quando eu não libero o perdão, o diabo encontra vantagem sobre mim, ou sobre nós. Né? Por isso Paulo está falando, perdoem. Paulo está falando sobre um tratamento que estava acontecendo na igreja, ele diz, perdoem. Perdoem. Para que Satanás não encontre vantagem. Muitas vezes o diabo tem encontrado vantagem, querido. A Bíblia fala que o diabo é conhecido na Bíblia como o tentador. Ele vai lançar tentações, ele vai lançar desejos, ele vai lançar coisas com que você vai ficar tentado. É por isso que Jesus diz, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Então nós temos que estar alerta para que o diabo não encontre vantagem sobre nós. Por isso que a Bíblia nos ordena, vigia e ora, vigia e ora, vigia e ora, para que não entre em tentação. Porque quando você entra em tentação, você está exposto ao pecado. A tentação é a porta para o pecado. É que nem Deus disse para Caim, o pecado jaz à porta, mas a ti cumpre dominá-lo. Então nós precisamos estar atentos, queridos, para que nós não venhamos dar vantagem para o inimigo. São características dos filhos do maligno, que muitas vezes, queridos, não se apresentam como filhos do maligno. Lá em Hebreus capítulo 12, versículo 14 e 15. Hebreus capítulo 12. Está escrito assim, segui a paz com todos. Diga comigo, segui a paz com todos. Deixa eu te perguntar, você tem paz com todos? Você tem paz com todos? Eu não falo só com todos os que estão aqui na igreja, eu falo com todos, todos. Aqui na cidade, onde você mora, na tua família, todos. Seguir a paz com todos. Presta atenção. E a santificação. Diga comigo, santificação. Sem a qual ninguém verá o Senhor. Olha que interessante isso, né? Eu preciso seguir a paz com todos. E a santificação. Sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. No versículo 15 está escrito, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e que por meio dela muitos sejam contaminados. Presta atenção. Não haja, a parte B do versículo 15, nem haja, pode repetir comigo, isso me ajuda, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe,
e por meio dela, muitos sejam contaminados. Raiz de amargura. Olha só, querido. Uma pessoa amargurada é uma pessoa amarga, né? Uma pessoa amarga, uma pessoa infeliz. E a amargura, ela é algo muito triste. A raiz de amargura, quando ela brota, ela não só contamina. Lembra que eu falei que o joio é uma erva daninha, ele é venenoso? Assim também como essa raiz de amargura, quando ela brota, ela contamina. E aí eu faço a pergunta, como é que está o teu coração? Você tem guardado mágoas e ressentimentos de pessoas? Você tem guardado mágoas e ressentimentos de pessoas? Você tem dentro de você raízes de amargura? Que talvez já estão brotando, e por ela já está brotando, já está contaminando as pessoas que estão à sua volta. Muitas vezes a pessoa se torna uma pessoa amarga na vida. E quando ela é uma pessoa amarga, todo mundo que chega perto dela, né? Nunca tem nada bom, sabe? É sempre uma crítica, é sempre uma palavra ruim, né? Quando você chega perto de uma pessoa amarga, ela sempre está falando, né, coisas ruins. Você percebe que o coração dela está muito mal. Está muito mal. E quando uma pessoa amarga se aproxima de alguém, né, que às vezes já está meio fraco na fé, está meio devagar, rapidamente vai contaminar. Aquela pessoa começa a ouvir aquelas palavras e ela também vai absorvendo aquilo, né? Muitas vezes, né, por exemplo, alguém começa a falar, por exemplo, do pastor e da pastora, né? Tá magoado com os dois, tá magoado com os dois. Se a pessoa está amarga, né? Todo mundo que chega perto daquela pessoa, ela vai sempre falar, puxa, pastor, nunca veio me visitar, não faz isso, faz aquilo, está sempre mal, está sempre mal. Aí se chega perto de alguém que também já está meio ruim, já começa a fofoquinha ali, né? Vai contaminando. Daqui a pouco o grupo já está grande. Vai contaminando. Isso é uma raiz de amargura, querido. Vai levando uns aos outros a começar a criticar, a falar mal, né? Isso é o grande problema do joio. Filhos do maligno. Filhos do maligno. Então, queridos, se há isso no teu coração, e aqui que nem eu falei já faz algum tempo, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não é o meu papel examinar você, amém? O meu papel aqui é ministrar a palavra de Deus. Eu oro para que o Espírito Santo te dê entendimento e te ajude. Mas se há no teu coração amargura, querido, preste atenção, isso é uma semente para o diabo. Isso é uma semente. Ele quer fazer que brote. Aí vai contaminar todo mundo. Então, queridos, nós temos que abrir os olhos para esse tipo de coisa. O Du estava lendo antes na oferta ali aquela palavra, né, sobre, né, que nem ladrão, nem sodomita, nem homossexual, nem, né, herdarão o reino de Deus. Por que ele está falando isso? Porque ele está escrevendo para a igreja. Ele não está escrevendo para o mundo. É óbvio que uma pessoa que está sem Jesus, ela já está perdida, amém? Uma pessoa sem Cristo, ela já está perdida. Mas uma pessoa que diz que confessou Jesus e ainda continua na prática da iniquidade, aí que Paulo lembra, olha, nem ladrão, né? Nem roubadores, nem adúlteros, nem feiticeiros herdarão o reino de Deus. Então Paulo tá lembrando a igreja, sobre isso. Uma pessoa que está sem Jesus, é óbvio que ela está perdida, ela precisa de salvação. Mas alguém que está já dentro da casa e ainda continua na prática do pecado, essa pessoa precisa entender, olha, você não vai entrar no reino de Deus da forma que você está vivendo. Não se engane, ele diz isso, né? Não se engane. O grande problema é nós achar que o evangelho, ele vem apenas para mudar a minha forma de ser um cidadão melhor. O evangelho não vem para te transformar num cidadão melhor apenas. Ele vem para fazer você se tornar uma nova criatura.
você só ser o melhor cidadão no mundo. O Evangelho, ele vem para te transportar do reino das trevas para o reino de luz. É uma mudança de reino que acontece aqui. E quando muda-se o reino, muda-se as leis. Você, querido, que está entendendo isso nessa noite, precisa entender. Se você quer ser filho do reino, a mudança precisa acontecer hoje. Não adianta, querido, sentar nessas cadeiras. Não adianta vir todos os domingos sem faltar. Se você não tem mudança aqui dentro, isso vai se tornar apenas palha. Palha. Esse é o grande problema. Se nós queremos viver de aparência, sermos apenas palha, não dá fruto nenhum. Não dá fruto. Não ganha ninguém para Jesus, não leva ninguém para o GC, não quer discipular ninguém, não quer ajudar em nada. Querido, o discípulo, ele dá fruto. O discípulo, ele frutifica. E eu creio que aqui nessa noite nós estamos sim com muitos discípulos de Jesus aqui. Muitos discípulos de Jesus. A Bíblia fala, lá em Mateus 7, versículo 21 e 22, está escrito, Mateus 7, o 21 e o 22. Eu vou pegar do 15, tá? Vou pegar um pouco mais. Ali do versículo 15. Vamos lendo. Jesus está falando, amém? O que ele está dizendo? Acautelai-vos dos falsos profetas, que se apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Então Jesus já está começando com uma advertência. Tenha cuidado com falsos profetas. Né? Lembra do joio? Ele parece um trigo, é falso trigo. O falso profeta. Por que tem que se acautelar? Porque ele vem disfarçado. Ele parece um crente. Ele parece evangélico, ele parece irmão. Eu acho interessante que quando Paulo escreve, eu não me lembro agora da referência, mas ele está falando sobre os perigos que ele já teve no seu ministério, né? E ele fala que ele já naufragou tantas vezes, já foi açoitado tantas vezes, já foi apedrejado. E num naqueles versículos está escrito assim, perigos entre falsos irmãos. Paulo passou perigos entre falsos irmãos. Né? Pessoas que se diziam irmãos, mas na verdade não eram. Pelos seus frutos os conhecereis. Vamos continuar. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz fruto. Assim toda árvore boa produz bons frutos. Porém a árvore má produz frutos maus. Estamos falando aqui sobre frutificação. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Agora o 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia, no que dia? Na consumação dos séculos, no dia do juízo, hão de me dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, para ficar claro, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais o quê? A iniquidade. Presta atenção no que Jesus está falando para esse tipo de pessoa. Está falando que muitos naquele dia vão me dizer, nós profetizamos, nós expulsamos demônios, e nós operamos milagres. Em nome de quem? Em nome de Jesus. E Jesus não vai dizer para eles, não, vocês não fizeram em meu nome. Fizeram sim, Jesus diz, vocês realmente fizeram em meu nome.
Jesus vai dizer explicitamente: apartai-vos de mim, vocês que praticam iniquidade. Como é que pode uma pessoa que profetiza, uma pessoa que expulsa demônio e uma pessoa que faz milagres, mesmo assim, não herdar o reino de Deus? Já parou para pensar nesse versículo? Lembra que eu falei da vida de aparência? O engano. Que muitas vezes a gente se preocupa mais com o dom do que com o fruto. A gente se preocupa mais com o dom do Espírito Santo do que com o fruto do Espírito. E, amados, eu não estou dizendo que a gente tem que buscar o dom. Isso é bíblico. Mas o grande problema é que a gente foca só no dom e não foca no fruto. E aqui, amados, nós temos que entender lá em Gálatas. Eu quero falar aqui para nós encaminhar para o final aqui já. Gálatas, no capítulo 5. 5 não. É o 5. No versículo 16, está escrito assim. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Olha que Paulo está falando. Andai no quê? No Espírito. E quando você anda no Espírito, você jamais vai fazer a concupiscência, ou seja, o desejo da carne. Já começa aqui, eu preciso andar no Espírito. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e aqui começa a listar o que são as obras da carne: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões e facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu já vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas aqui vem, mas o fruto do Espírito é amor, vamos dizer junto, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Paulo diz, contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Amém? O que Paulo está falando, querido? Nós devemos olhar para o fruto do Espírito Santo. E aqui é onde entra os filhos do reino. Os filhos do reino, querido, eles são esses. Pessoas de amor, pessoas alegres, pessoas que têm paz, longanimidade, benignidade. São pessoas mansas, fiéis. São pessoas que têm domínio próprio. Porque é o que o Espírito gera dentro dos filhos do reino. É isso que o Espírito Santo quer gerar dentro de cada um de nós. O fruto do Espírito. Porque quando você tem o fruto do Espírito, você quando vai orar por alguém, você não vai orar, né, para querer se mostrar e mostrar que você tem dom e que você é cheio do Espírito Santo e que Deus te usa, pá. Não, quando você vai orar com misericórdia, com compaixão, porque você verdadeiramente se importa com aquela alma. Eu creio, queridos, que esses são dias em que o Senhor está restaurando o nosso coração. Deus está restaurando o nosso coração. Deus está nos fazendo enxergar se aquilo que nós estamos vivendo até hoje é só palha. Se isso é apenas palha, quando esfregar ali vai sair só palha. Ou quando for ali esfregar vai sair o fruto. É o trigo. Quero pedir que você se coloque de pé. Amém? Quero já convidar o casal que vai, né, os irmãos que vão aqui servir a ceia. Nós já vamos passar para o momento da ceia, amém?
Já o Ministério de Louvor pode se posicionar aqui também comigo, por favor. Mato, você recebe essa palavra? Amém.